A pauta agora é movendo as peças do tabuleiro, ou memória curta da política. Depois de uma conversa com o presidente Lula, a ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, aceitou um convite para voltar a fazer parte do PT, o Partido dos Trabalhadores, 7 anos depois de ter deixado a legenda. Ela foi uma das apoiadoras do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ana Flor, olha do que a gente está falando. Marta Suplicy era do PT... Ah, perdão, é que sabe por que eu olhei para a Ana Flor? Juro para você, esse óculos lindo dela está me chamando a atenção desde o Estúdio I. Eu acho que eu vou roubar para mim. Aí agora eu olhei aqui, era a Rosana, eu fui direto. Eu já passo aí, Ana Flor. Só que eu queria entender do que a gente está falando, Rosana, já que a gente está em São Paulo com você. Porque Marta Suplicy era do PT, vota a favor do impeachment da Dilma. Sai do PT, vai parar numa prefeitura que tem apoio do Bolsonaro. Sai de lá, conversa com Lula e agora vai ser o quê? Possivelmente candidata a vice na chapa de Boulos. Então, você vê, o mundo político, ele não gira, ele capota, não é essa a frase? Na velocidade 8, né, do CREO. É, exatamente isso. E tudo é possível. Bom, todo esse histórico que você disse de Marta Suplicy teve muita resistência, tem muita resistência de setores da militância do Partido dos Trabalhadores, mas a decisão é de Lula. Tá certo que ninguém confirmou. Ah, batemos o martelo, ela será vice na chapa de Boulos. Mas certo, essa é a articulação. A gente já falou sobre isso aqui, inclusive no Em Pauta, que existia essa articulação lá atrás, ali um pouquinho antes do Natal, a gente já falou sobre isso. E agora, depois dessa conversa de Marta, Lula e o deputado federal Rui Falcão, lá em Brasília. Vocês lembram nas imagens, Marta Suplicy ali circulando no ato que teve ontem, do dia 8 de janeiro, ela ali ao lado de Lula, cumprimentando todo mundo, essa imagem, olha aí, que a gente está vendo na tela. E foi nessa hora, foi depois ou antes ali, em algum momento eles tiveram essa reunião. A Ana Flor vai saber mais o momento da reunião, mas o fato é que o encontro aconteceu nesse dia. E o que a gente sabe da articulação aqui em São Paulo? Além disso, que há uma certa resistência, mas que ela seria um nome, por que ela seria um nome importante? Porque há uma memória, o pessoal usa a palavra recall, não gosto desse recall, mas sim, há uma memória forte, principalmente em setores mais periféricos da cidade, entre a população mais pobre, muito positiva em relação à gestão de Marta Suplicy. É uma figura ainda muito presente no imaginário do paulista, né? Sim, eu presenciei muito, assim, quando ela era prefeita, fiz muita cobertura dela prefeita na periferia, aqueles céus, que são aquelas estruturas de educação que se transformaram em parques, assim, praticamente nas áreas mais periféricas da cidade, ela teve uma gestão muito voltada para esse público. Então, existe essa memória, existem críticas também, existe também a memória negativa de outros pontos, como ocorre com qualquer administrador. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas o PT aposta nessa visão positiva que existe de Marta para crescer em alguns setores em que Boulos não está conseguindo crescer. Até porque há informação de um crescimento da aceitação do nome de Ricardo Nunes em alguns setores aí nessas regiões, extrema da Zona Leste, extrema da Zona Sul. Então, há também um interesse de entrar nessas áreas em que Marta é forte. Boulos, hoje, foi questionado sobre isso, falei também com assessores, ali o pessoal da campanha de Boulos. Eles não confirmam, não negam, mas no bastidor ali todo mundo diz que vai ser mesmo, lá bem off. Mas Boulos, hoje, oficialmente, disse o seguinte, que não conversou com Marta depois dessa reunião e resolveu falar o seguinte, vamos dar tempo ao tempo, ou seja, não disse sim, nem disse que não. O prefeito, Ricardo Nunes, não se manifestou, ela divulgou uma carta hoje, Marta Suplicy, após a saída dela da Secretaria de Relações Internacionais, não informando a carta aí, não informa diretamente para onde ela vai, o que ela vai fazer, ela teria que se filiar ao PT, né? Porque o PT tem um cargo aí nessa vice-candidatura, pré-vice-candidatura na chapa de Boulos. É do PT. A vice é do PT, mas na carta aí ela não fala, olha, vou para tal lugar, ela só fala da experiência dela, que veio pelas mãos de Bruno Covas para a prefeitura e que dentro da conjuntura aí da cidade, outros desafios, enfim, foi uma carta sem dizer sim, nem dizer que não, mas confirmou o afastamento dela da prefeitura. Prefeitura em que o prefeito é candidato à reeleição e ela pode ser vice na outra, quer dizer, na oposição ao prefeito atual a quem ela atendia. É confuso, mas dá muita notícia, hein? De secretária num dia para disputar a eleição contra ele no outro, né? Ana Flor, agora sim, moça do óculos bonito, o que eu quero é o seguinte,
Lula, né? Que cabeça é essa política do presidente da República? A Eliane Cantanhede sempre fala isso, que Lula é no sentido de um gigante político de articulação. Ele vai lá e busca um Geraldo Alckmin para colocar como seu vice há 2, 3 anos. Aí agora ele sabe que a importância do tamanho da Prefeitura de São Paulo, ele sabe que Guilherme Boulos estava ali, né? Deu todo o apoio para ele em troca desse apoio agora, mas que ele precisava de alguém para encostar. E ele tira da cartola Marta Suplicy. Eu digo tira da cartola, por apesar de petista antiga e raiz, o comportamento dos últimos anos, votar a favor do impeachment da Dilma, inclusive sair fora do partido. Marcelo, interessante porque no ano passado se falava, a reclamação era que Lula estava mais fora do Brasil que aqui. Ele virou essa ficha e está mergulhado na preparação do partido e de aliados para a eleição deste ano à prefeitura. E São Paulo, sem dúvida, é talvez a cereja do bolo. Lula sempre se dedicou muito à prefeitura, às eleições, à prefeitura, ao governo de São Paulo, e está imbuído nessa tarefa de eleger Boulos. Por que Marta? Primeiro vamos falar da relação de Marta com Lula. Sempre foi boa, viu? Se a gente lembrar, quando Marta era senadora e o debate era Dilma vai concorrer à reeleição ou não, coube a Marta a tarefa de vocalizar que Dilma deveria deixar Lula concorrer e não concorrer à reeleição. Por conta dessa, que era o que Lula queria, viu, naquela época também. Por conta dessa opinião, especialmente pública, Marta acabou com os caminhos dela dentro do governo Dilma, se queimou, ela que começou em 2010 uma ótima relação com Dilma e acabou saindo do PT. A relação foi muito ruim, foi para o MDB, construiu outro caminho, tentou se viabilizar, sempre quis concorrer em São Paulo, não conseguiu. Agora, Lula, olhando para a necessidade eleitoral de São Paulo, vê que Marta é uma peça importante nesse jogo. Por mais estranho que possa parecer, Boulos é um nome que agrada ali o centro de São Paulo, agrada até uma elite, e apesar de estar com uma dificuldade com o empresariado, Marta pode ajudar um pouco nisso. E vou dizer uma coisa, Marcelo, eu fui carrapato na eleição de 2008. Vamos explicar para quem não sabe o que é carrapato, que nós já fomos, né? Mas tem gente que não sabe. Já fomos. É o jornalista que tem que acompanhar um candidato numa eleição. E na eleição municipal de 2008, eu acompanhei muito Marta Suplicy concorrendo contra Alckmin, concorrendo contra Kassab, que estava indo à reeleição. E ela é adorada, pelo menos era, ainda é, em algumas regiões da cidade, como Zona Leste, que a Rosana falou. Então, ela traz um capital eleitoral, apesar de muitas polêmicas, rejeição também, mas ela é um nome que ainda é muito lembrado em algumas regiões da cidade de São Paulo. Essa é a composição que Lula quer fazer. Pegar Boulos, que é alguém que Lula aposta como um futuro, e colocar a Marta junto por todo o recall que ela traz como prefeita, enfim, ela agrada uma população ainda e até tem já hoje conexões empresariais importantes que podem ajudar. E eu acho que Marta é uma figura muito forte da política no Brasil, que a gente sabe onde as mulheres não predominam. Ela predomina muito fortemente há muito tempo, por ser muito autêntica também, né? Como você falou, conhecida em boa parte do país, foi prefeita, mas quando ela vai para Brasília, senadora, ela sempre foi uma senadora muito ativa, ou até mesmo por as polêmicas, quando falou aquela frase relaxa e goza no meio do caos Ministra do aéreo. Turismo. Que era ministra do Turismo. Então, assim, essa representatividade dela é muito grande. Eu acho que o presidente Lula ele tem um olhar muito aguçado quando ele pega a Marta Suplicy. Olha o paulistano aqui querendo falar. Vai, Guga. Não, fazer uma pergunta para a Rosana, que entrando um pouco no que você está falando, que a Marta Suplicy, a família Suplicy, o ex-marido dela, o Eduardo Suplicy, mais os filhos, o Supla, o João Suplicy, é uma família assim, muito presente assim, em São Paulo, uma típica família paulistana. E o Supla é uma figura muito carismática, também o filho da Marta. Mas tem essa coisa em nome Suplicy, por mais que ela seja divorciada há muitos anos do Eduardo Suplicy, isso ainda tem um peso forte, né, Rosana?
Tem sim. Eduardo Suplicy é outra pessoa adorada aqui em São Paulo. Sempre que disputa uma eleição para vereador, agora ele é deputado, enfim, ele se destaca nas votações e é uma pessoa, boa lembrança do Marcelo, uma pessoa não, uma família que sempre esteve na vanguarda, vamos dizer assim. Lembrando, Marta Suplicy falava sobre sexo abertamente, quando não se falava sobre sexo, principalmente em televisão e em entrevistas. Ela era ouvida por todos e sempre foi na vanguarda ali das mulheres. Eduardo Suplicy também, defensor de causas aí bastante populares em defesa dos mais pobres, das pessoas sem teto, enfim, é uma família toda na vanguarda. O Supla na música e todos envolvidos com a música, enfim, uma família que se destaca na cidade, sim, tem um perfil bem paulistano e concordo com a Ana Flor também. Marta também transita muito bem entre os empresários. E Boulos também tem transitado muito na classe média. Por exemplo, quem vai fazer o plano de governo de Boulos na área médica, na área da saúde, é Jean Goldstein, que foi secretário de João Dória, secretário de saúde. Então, olha o bolo que está se formando e é positivo para Boulos, né? Agora, o Ricardo Nunes, prefeito, tem que realmente correr para poder também fazer suas costuras. E está fazendo, né, gente? Você queria falar alguma coisa, Ana Flor? Vi que você falou aí, eu posso seguir? Não, pode seguir. Então tá.